Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. Na minha Bíblia aqui, Jesus acalma uma tempestade. Se não for esse texto aí, vocês estão lendo outro negócio, viu? Diz assim, amados, amém, queridos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até o vento, os ventos e o mar lhe obedecem? Pai, no nome de Jesus, nós queremos louvar o Senhor. E nós queremos agradecer, Pai, por esse dia, por esse tempo que o Senhor preparou para nós. A Tua palavra diz no Salmo que esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Se estamos aqui, é porque o Senhor determinou que estivéssemos aqui juntos, reunidos, para louvarmos o Seu nome, bendizermos o Seu nome, adorá-lo. E que nessa noite nós possamos, Senhor, dar ao Senhor o nosso melhor louvor, a nossa adoração. Que a Tua palavra, Senhor, lá no Salmo 27, que diz que nós possamos estar na Tua casa para aprender no seu santo templo, contemplar a beleza da Sua santidade. Que assim seja feito nessa noite. Que possamos contemplar, Senhor, a beleza daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor é na nossa vida. E que a gente possa aprender do Senhor nesse lugar. Que o Senhor venha estar edificando-nos pela Tua palavra. E que nós possamos, Paizinho querido, sermos abençoados. Nos dar um culto alegre, marcado pela presença do Deus Santo Espírito no nosso meio. É o que te pedimos e agradecemos o nome de Jesus. Amém. Amores, filho, olha só para ele está em cima, que eu não fui ver, não olhei. Show. Ele dizer que vamos juntos e misturados louvar o Senhor. Mas é, né, irmão? Vamos louvar ao Senhor com cânticos. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória e aleluia. Celebrai todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-nos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração. Aleluia, glória e aleluia. Aleluia, glória e aleluia. Aleluia, glória e aleluia. Aleluia, glória e aleluia. Os que confiam no Senhor são como os
abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Deus dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, 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 não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, não dá, sem Jesus não dá. Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso está em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é ficar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela sua graça. Obrigado, Senhor, porque hoje, de rosto descoberto, Senhor, como disse Paulo, nós podemos contemplar a sua face. Nós podemos, Paizinho querido, te conhecer, porque o véu que separava já não separa mais, nós temos acesso à sua presença. Senhor, muito obrigado. Senhor, fala conosco nessa noite, por meio da sua palavra, ensina-nos, instrua-nos, e que essa palavra avive, Senhor, e aumente em nós a nossa fé. Pedimos isso ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém. Bora lá, queridos. Vamos abrir a nossa Bíblia mais uma vez, no texto inicial do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, a partir do verso 23, né, irmãos? Eu quero ler pouquinho aqui, até o 27, então vamos ler aqui. Vamos
fazer essa leitura mais uma vez completa. Então, entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Hoje, queridos, eu estava meditando à tarde na Escritura e passei por alguns textos, inclusive preparei até alguns, fiz algumas anotações, preparei aqui alguns esboços, e tudo levando para a tempestade. Então eu disse: eu vou falar sobre tempestade hoje usando os textos que eu meditei, né? Embora cada texto desse daria já uma pregação, mas eu gostaria hoje de falar porque Deus, irmãos, permite que as tempestades cheguem na nossa vida. Quando eu estava lendo esse texto, os textos, né, eu disse, e fiz aqui uma palavra, preparei outra aqui, aí juntei as 4 tempestades aqui na Bíblia que eu estava lendo, e quero hoje ministrar para vocês isso. Porque Deus permite as tempestades na nossa vida? Por que as tempestades chegam? Uma frase que ela é muito dita no meio cristão, e ela é verdade, não é porque é muito dita que a gente não possa repetir, que as provações da vida e as tribulações da vida, quando chegam na nossa vida, a pergunta não seria por quê, mas para quê? Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu decreto. E a gente entende que as provações da vida, tudo que a gente passa na vida é didático, a gente aprende alguma coisa. E principalmente quando somos filhos de Deus, porque as coisas não acontecem na nossa vida de forma aleatória. Porque a nossa vida, a Bíblia diz que aquele que é de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Então nada na nossa vida acontece por acaso ou de forma aleatória. Eu gostaria nessa noite de falar sobre esse tema. Por que as tempestades acontecem na nossa vida? Por que elas chegam? Por que Deus permite? E a primeira tempestade que eu vi na Escritura, pode ser que tenha outra antes aí, mas a primeira tempestade que eu vejo é no livro de Jonas. A gente vai ler o livro de Jonas e a gente começa esse livro com uma tempestade. Deus chama o profeta para ir a Nínive. O profeta, ele escuta o mandato de Deus, mas a Bíblia diz que ele pega um navio para ir para uma outra direção. Ele vai para Tarsis. No versículo 4 do capítulo 1 de Jonas, na narração dessa história, diz que Deus ele enviou sobre o mar uma grande tempestade. E é interessante porque a primeira coisa que eu entendo aqui, irmãos, que essa tempestade aqui de Jonas, ela é uma tempestade, a Bíblia vai dizer quem é que manda ela. Deus mandou uma tempestade. Eu fico muito impressionado quando, no nosso meio cristão, no meio evangélico, e não vou citar nem igrejas, nem ramos teológicos, mas tem muita gente, irmãos, que qualquer adversidade, a pessoa já atribui essa adversidade ao diabo, porque o diabo fez isso, porque o diabo... Não, irmãos, a vida do cristão, ela é direcionada por Deus. Tudo que acontece na nossa vida vem de Deus. Às vezes, Deus permite, como foi no caso de Jó, que é o único texto da Escritura que vai falar isso, pode ser que aconteça. O diabo pode causar alguma coisa na nossa vida? Pode, mas só se Deus autorizar. Por isso que Jó em nenhum momento diz, o diabo fez isso. Foi o diabo que destruiu os camelos dele, a Bíblia diz que foi o diabo. Só que Jó entendia que existe uma força maior e nós temos que entender isso, que é o Senhor que rege sobre todas as coisas. Porque se o diabo vier fazer alguma coisa na nossa vida, fez por permissão de Deus, então a Deus seja a glória. A verdade é que as pessoas ficam atribuindo, porque Satanás fez, Satanás não, irmãos. A nossa vida, tudo que acontece na nossa vida é dirigido por Deus. Tem coisas que ele faz e tem coisas que ele permite. No livro de Jonas, essa tempestade não é Deus que permite, é ele que produz. Ele diz que Deus lançou sobre o mar uma tempestade. E é interessante que Jonas está fugindo
do Senhor, eu vou nem contar assim a história, eu vou só resumir, porque até os meninos da escolinha sabem essa história, né, irmãos? E a gente não vai se prender a história. De que o navio está lá afundando, os homens clamando, os marinheiros, e o profeta dormindo. Olha, coisa bonita, né? O profeta dormindo. E os homens acordam o profeta e dizem, rapaz, clama o teu Deus, porque esse barco aqui está para afundar. E vão fazer interrogação a Jonas, vão interrogá-lo, e eles perguntam, quem é você, rapaz? O que é que tu faz da vida? Qual é a tua ocupação? De onde é que você vem? Para onde é que você vai? Ele diz, rapaz, eu sou hebreu. O cara diz, eu temo ao Senhor que fez os céus e a terra. Quando ele diz isso, Deus que fez o mar, o céu e a terra, eu sou hebreu e sirvo ao Senhor, temo ao Senhor que fez o céu, o mar e a terra, a Bíblia diz que os homens se assombram, irmãos. Porque eles já entenderam que o negócio ali estava feio por causa do Jonas, porque ele servia, temia ao Deus que fez os céus e a terra, e ele estava fugindo do Senhor. E eles lançaram sorte. Eu sempre digo, eles lançaram sorte só para lançar, porque eu já sabia que era o culpado, não é só para ter a certeza que o intruso, a tribulação veio por causa desse abençoado aqui, e a sorte cai sobre Jonas. E é interessante, irmãos, que Jonas, ele diz assim, ó, me levantem, me lancem no mar, porque se vocês me jogarem no mar, essa tempestade acaba. Porque foi por minha causa que essa tempestade chegou. E a Bíblia diz que lançam Jonas no mar. E a gente sabe a história que quando lançam Jonas no mar, a Bíblia diz que vem um grande peixe, o traga, e a Bíblia diz que leva ele até a praia, e a Bíblia diz que ele vomita Jonas. Mas a palavra hoje é, por que Deus permite que as tempestades cheguem na nossa vida? Quando eu olho para a vida de Jonas, irmãos, Deus permite para nos trazer de volta ao seu propósito. Porque Deus, ele é um Deus que fala conosco, ele é um Deus que a gente entende pela Escritura que cada um de nós que fomos chamados pelo Senhor, ninguém foi chamado por acaso. Todo mundo que foi chamado recebeu de Deus uma ordem, um chamado. Recebeu de Deus um dom, recebeu um talento. Cada um de nós fomos vocacionados de alguma forma. A primeira vocação é ser salvo, mas junto com ela vem dons e talentos que Deus dá para que a gente desenvolva no seu reino, na sua obra, nessa terra. E muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, sabe o que Deus quer de nós, aí a gente, em vez de ir para Nínive, para o alvo de Deus, a gente se desvia para outro canto, a gente vai para Taças. Aí é nessas horas que Deus manda a tempestade. Aí chega a luta, chega a prova, e você diz, eu não entendo. Eu não sei por que isso. Irmãos, as tempestades chegam para que a gente reflita, a gente pense, porque Deus, nesse caso de Jonas e muitas vezes na nossa vida, a tempestade chega para que a gente possa fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. O que eu acho mais interessante é que ele é lançado no mar, e quando ele, no capítulo 3 de Jonas, quando ele chega, que ele sai do ventre do peixe, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Jonas capítulo 3, versículo 1 e 2. E é aí onde eu entendo por que Deus manda as tempestades, para nos trazer de volta para o seu propósito e nos dar uma nova chance. Irmão, se Deus fosse como a gente, nós estávamos mortos, nós estávamos fritos. Porque às vezes eu mando alguém fazer algo para mim, porque na verdade eu peço, né? Deus não pede, ele manda, mas eu peço. E às vezes nem manda, eu só peço alguém para fazer algo para mim, aí alguém não faz caso do que eu pedi. E sabe o que é que eu faço? Eu isolo a pessoa, lá quero mais saber disso, não peço mais nada a ele nunca mais. Com esse daí eu não conto nunca mais, eu isolo. Só que nós temos um Deus de graça e de misericórdia, que ele manda, aí eu me desvio, ele manda a tempestade e diz assim, aí agora, eu estou chamando você de novo. A Bíblia diz que o Senhor fala a segunda vez a Jonas, eu acho lindo esse texto. Dava para nós parar só aqui, mas não vou pregar só sobre isso. Dava para gente parar só aqui. E Deus, ele diz assim, Jonas, ó, vai lá para Nínive. Vai lá.
E a Bíblia diz que dessa vez ele se levanta e vai. A tempestade na vida do profeta veio para que ele pudesse se alinhar ao seu propósito e ao seu chamado. Talvez a tempestade chegou na sua vida, irmãos, e você está perguntando por quê? Mas para quê? Para que você se alinhe à vontade de Deus. O vento está soprando, né? O barco está balançando. Aí você, em vez de perguntar, Senhor, não, você está dormindo, tranquilo e sossegado. Jonas era... Ou ele estava muito desobediente, ou o bicho era fleumático, né? O barco afundando, ele estava nem aí. Dormindo. Mas a tempestade veio para alinhar o profeta ao seu chamado. A tribulação e a provação chegou. Deus, quando ele traz tempestade para a nossa vida, quando vem dele, é sempre para alinhar o nosso coração ao coração dele. Aí a gente vai aqui para as tempestades. E aí a gente leu esse texto aqui de Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27. E nesse texto, irmãos, eu entendo que Deus envia a tempestade, é que ele não enviou, ele permitiu, aconteceu. Foi uma força da natureza permitida por Deus. Ele permite a tempestade para demonstrar o seu poder e se revelar a nós. Aqui nesse texto, a ideia do texto é que Jesus, ele está começando o seu ministério com os discípulos. Os discípulos ainda não conheciam a Jesus profundamente. A prova disso, que faz a gente entender o texto, é que no versículo 27, quando Jesus ele acalma a tempestade, os discípulos eles perguntam, quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Eles não sabiam ainda o poder de Jesus ainda, eles estavam começando a caminhar. Por isso que Jesus, aquela tempestade chega naquele barco para que ele demonstrasse o seu poder e revelasse quem ele era. Às vezes, irmãos, as lutas chegam na nossa vida e as tempestades, porque Deus quer se revelar a nós como aquele que tem todo o poder sobre todas as coisas. Ele permite que chegue, ele acalma essa tempestade, ele resolve para que a minha fé aumente, para que eu entenda que ele é um Deus que tem cuidado de mim e tem todo o poder. Não existe tempestade, irmãos, que o Senhor não possa acalmar. Não existe tribulação, não existe vento forte que ao som da palavra de Jesus, ele continue sobre a nossa vida. Mas eu acho interessante nesse texto, é que a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Ele estava dormindo, irmãos, no meio dessa tempestade. E às vezes não é pecado pensar, eu digo, por que Jesus dormiu? Porque o texto aqui não diz que Jesus estava cansado. Os discípulos, irmãos, por algum motivo eles deixaram Jesus dormir. Jesus, irmãos, ele sempre estava pregando e ensinando. Quando eu penso em Jesus, eu penso em alguém muito comunicativo. Eu penso, porque ele começava lá nos sermões dele, Sermão do Monte, meu irmão, um negócio lá, contava parábolas, contava história. Eu imagino Jesus muito comunicativo. Para Jesus dormir, eu imagino que os discípulos ficaram por ali conversando com o outro. Jesus aqui disse, não tem ninguém aqui me dando atenção, eu vou dormir um sono por aqui. E às vezes, irmãos, a gente dá tanta atenção para tanta coisa na vida e a gente às vezes deixa de dar atenção a Jesus, de orar, de ler a Bíblia, de conversar com ele. Aí Jesus está aqui, aí eu não estou nem aí para ele diz, eu vou dormir. Aí a tempestade chega para quê? Para a gente lembrar dele. Na hora que a tempestade estava quase afundando o barco, irmãos, aí os discípulos lembraram, acorda o homem, rapaz, acorda o mestre. Às vezes as tribulações e as lutas vêm para isso, irmãos, para que a gente chame e clame por Jesus. E quando a gente clama por Jesus e chama por Ele, Ele demonstra a nós o seu poder. Ele podia muito bem dizer assim, ô coisa bonita, só me chamaram porque o barco está afundando, né? Ele não disse nada, ele levanta, e ele diz assim, homens de pequena fé. E ele levanta e a Bíblia diz que ele ordena ao vento. A Bíblia diz que ele ordena ao mar, ele ordena a tempestade. E a Bíblia diz que logo se fez grande bonança.
Aí os discípulos, eles perguntam, né? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Então as tempestades vêm para quê? Para demonstrar o poder do Senhor e ele se revelar a nós. Eu creio, irmãos, que ele já tem se revelado a nós nessa área. Porque quantas tempestades a gente já enfrentou na vida? E a gente tem a convicção que a gente só ficou de pé porque Deus se levantou, porque ele se ergueu, porque ele interveio. Eu me lembrei agora do Salmo de Davi, quando ele diz assim, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, as ondas já tinham passado por cima da nossa cabeça, a gente já tinha submergido, a gente já tinha morrido. Se não fosse o Senhor. E o que eu tenho que entender com isso, irmãos, é que ele vai estar sempre disposto a acalmar as tempestades da minha vida, a acalmar as tempestades do meu coração, a acalmar as dificuldades da vida que nós enfrentamos. Mas para isso eu tenho que fazer como os discípulos. Se ele estiver dormindo, eu tenho que acordar, eu tenho que clamar, Senhor. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, não dormita, mas eu acho interessante esse texto, porque aqui quando nós olhamos hoje para Cristo glorificado, nosso Deus, não é que ele durma, mas é porque a gente sabe. Isola ele e acontece isso aqui do barco. Parece que ele está dormindo, como diz lá em Lucas 8, parece que ele está tardando, parece que ele está tardio. Mas, irmãos, isso é fato. O Senhor nunca se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. Mas o melhor de tudo é que mesmo que eu me afaste, quando eu me volto, ele se volta. Chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Por que a tempestade chega? A tempestade, irmão, nos ensina que não podemos navegar sem Jesus. Dependência total dele. Eu gosto quando o Evangelho de João vai dizer, sem mim nada podeis fazer. A gente sabe esse texto, né? Todo mundo decorou aqui, falou junto comigo, né? Mas às vezes a gente quer fazer as coisas, não lembra nem que ele existe, né? A gente quer fazer sem ele. A gente faz plano, faz projeto. 2027, né? Tá longe ainda, né? Estamos no meio do ano. Mas já tem gente fazendo projeto para 2027. Não é pecado fazer, não. Eu estou fazendo também. O problema é quando eu faço projeto e plano e não chamo ele. Eu vou fazer, eu não sei o quê, porque eu vou. Aí Tiago nos ensina assim, ó. Quando você for fazer alguma coisa, vai falar sobre a fabilidade dos projetos humanos. Mas a Bíblia ensina tudo pra gente, né? A gente esquece ou a gente não aprende. Tiago diz assim, quando você for fazer, amanhã nós iremos. Tiago, não, se Deus quiser, nós iremos. Se Deus quiser, se Ele permitir, faremos. Mas não, sabe, a gente às vezes, nós mesmo cristãos, irmãos. Essa palavra hoje aqui é para nós aqui. A gente toma as iniciativas da vida e tipo, se lembra nem que o Senhor existe. E as tempestades chegam muitas vezes na nossa vida para nos ensinar que a gente não pode caminhar e andar sem Ele. Por quê? Porque a tempestade aqui que eu vou narrar para você aqui é Mateus 14, 22 a 33. Essa tempestade aqui, ela ensina isso para nós, que a tempestade vem para nos ensinar que não podemos fazer nada sem Ele. Não podemos atravessar o mar sem Jesus. O texto diz, irmãos, que Jesus ele estava juntamente com os discípulos, ele olhou para os discípulos e disse, ei, eu vou orar. Ele se afastou para um lugar deserto para orar. Ele disse, eu vou orar, enquanto eu vou orar, vocês atravessam o mar. E a Bíblia diz que os discípulos entraram no barco para atravessar o mar. Jesus disse, ó, eu vou ficar aqui orando e vocês atravessem. E a Bíblia diz que eles, quando foram atravessar o mar, veio uma tempestade no mar porque os ventos eram contrários. Você está lembrando da pregação sobre o Evangelho de Marcos, lá da figueira sem fruto? Que Jesus amaldiçoou a figueira e não era tipo de fruto. Aí o irmão Marcos disse assim, então por que ele amaldiçoou, né? Parece com esse texto aqui, irmãos. Sabe por quê?
Porque eu estou dizendo aqui que essa tempestade veio para ensinar que a gente não pode navegar, atravessar o mar da vida sem Jesus. Mas não foi Jesus que mandou eles irem? Você pode me questionar, mas não foi Jesus que mandou eles atravessar o mar? Não foi Jesus que disse, eu vou ficar aqui orando, aí vocês entrem no barco e vão para o outro lado? Não foi Jesus que disse? Irmãos, quando eu olho a Bíblia assim, eu mergulho assim no todo da Escritura, e toda vida que eu leio esse texto, eu me lembro de Moisés. Pastor, o que é que tem a ver Moisés com esse texto? Você lembra, irmãos, que lá no capítulo 32 de Êxodo, quando a nação adora o bezerro de ouro, quando eles fazem um ídolo, eles rebelam o coração contra Deus, Moisés vai interceder pelo povo, Êxodo 32 e 33. Aí o Senhor chega para Moisés e diz assim, Moisés, eu não vou mais acompanhar esse povo. Você vai, leva esse povo aí, mas eu não acompanho mais esse povo. Eu vou enviar o meu anjo para que leve vocês. Foi o que Moisés disse para Deus. Se o Senhor não for, nós não sairemos daqui. Aí quando eu volto para esse texto do deserto, eu imagino Moisés sendo discípulo de Jesus. Olha as viagens, né? Aí Jesus diz assim, ó, vocês atravessem o mar aí, ó, vou orar, aí vocês atravessam o mar. Eu imagino Moisés olhando Jesus, quando o Senhor terminar de orar, a gente espera o Senhor ora e a gente vai com o Senhor, mas sem o Senhor a gente não vai. Porque às vezes, irmão, Jesus ele conhece o nosso coração, ele diz assim, faz, para ver se a gente vai dizer, não, sem o Senhor eu não faço não, mas às vezes a gente está tão dono de nós, da nossa razão, que a gente diz, tá bom, Jesus, fica aí que eu vou. Eu já preguei aqui no texto dos discípulos de Emaús, mas faz tempo, talvez vocês esqueceram. Eu acho lindo porque quando Jesus chega na cidade, quando Jesus chega no vilarejo de Emaús com os 2 discípulos, o texto não diz que Jesus ia embora, não. A Bíblia diz que chegando Jesus em Emaús, fez como quem ia. Ele fez como quem ia. Ele olhou assim, ó. Tipo assim, eu vou testar esses caras aqui, eu vou fazer de conta que eu vou. Quando Jesus se afasta deles, ele diz, ei, você não vai não, fica conosco. Já se faz tarde. A noite está chegando. Não, você vai ficar com a gente. E a Bíblia diz que eles constrangeram Jesus a ficar com eles. Jesus disse para os discípulos, eu vou orar e pode ir. Ninguém, irmãos, constrangeu Jesus a ir com eles ou dizer, nós vamos te esperar. Mas sem o Senhor a gente não atravessa. Como não é pecado pensar no texto, sabe por que eu acredito que aqueles homens resolveram atravessar o mar sem Jesus? Porque daqueles ali 7 eram pescadores, eles conheciam o mar. Esse é o grande problema. Não, eu já conheço. Eu já passei por tanta coisa, isso aqui é mais uma, não vou nem orar. Eita Jesus. Não vou nem orar porque eu já tenho experiência, eu já conheço, eu tenho 30 anos de crente, 40, eu sei, não preciso de Jesus para vencer isso aqui não. A gente atravessa o mar, tá bom Jesus. E a Bíblia diz que eles atravessaram o mar de tardezinha, a Bíblia diz que de madrugada os homens da tarde no mar lutando contra a tempestade. Na 4ª vigília da noite, os discípulos lutando contra o mar. A Bíblia diz que Jesus ele vem caminhando por sobre as águas. E a Bíblia diz que quando Jesus vem caminhando por sobre as águas, olha a fé dos homens. Quando eles veem Jesus, ele diz assim, é um fantasma. Agora nós estamos perdidos, porque além da tempestade, ainda chegou uma assombração por aqui. É um fantasma. Os homens já estavam alvoroçados com o mar. Eles já estavam temerosos com a tempestade. Agora vem um segundo temor, agora vem um fantasma agora por sobre as águas. Agora nós estamos perdidos, a assombração da noite chegou. Porque às vezes, irmão, nós estamos tão ocupados com as nossas tribulações e provações, a gente está tão de um olho tão fixo na tempestade, que às vezes Jesus vem por sobre o mar para nos abençoar e a gente não consegue entender que é Ele, quem é Ele. Porque a gente está, sabe,
a luta, eu estou abraçado com a luta, querido. Eu quero dizer para você, lutas e tribulações da vida todo mundo passa, mas nós somos desafiados a olhar para Jesus. Mas a gente deixa de olhar para Jesus para olhar para as tribulações e as tempestades da vida. Aí Jesus ele vem por sobre as águas, aí ele percebe os discípulos assustados, amedrontados, ele diz assim: ei, tenha medo não, sou eu. Aí sabe o que o Pedrão faz? O Pedro, se é tu, manda eu ter contigo por sobre as águas. Ah, brincadeira. Mas Jesus disse: vem, Pedro. Aí Pedro vai. Foi o que eu falei para você, a gente tem que olhar para Jesus, irmãos, e não para o mar. A Bíblia diz que Pedro estava andando por sobre as águas, começou a andar. Mas a Bíblia diz que quando veio um vento, a Bíblia diz que Pedro deu uma olhada assim do lado, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Tem gente que prega que diz que Pedro estava com água no pescoço. Estava não, porque ele não era bobo. Quando ele começou a afundar, ele disse: Jesus, me socorre. A água não chegou nem na canela, viu, meu Marco? Ele disse: Senhor, me socorre. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos de nós só clamamos a Jesus quando a gente está quase morrendo afogado. Porque a gente fica lutando contra o mar, contra a tempestade, usando a minha força. Eu vou para cá, eu vou não sei onde. Não, acula. Não, filho. O nosso socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O Senhor estava ali. Quando Pedro começa a afundar, ele diz: Senhor, me socorre, irmãos. O Senhor está conosco. Quando você começar a afundar, quando você começar a perder o controle, diz: Senhor, me ajuda, me socorre, me salva. E a Bíblia diz que quando Pedro diz: Senhor, me socorre, o Senhor estende a mão para Pedro. Leva Pedro para dentro do barco. Eu acho interessante porque nessa passagem aqui, irmãos, Jesus não ordena a tempestade, Jesus não repreende. A Bíblia diz que quando ele entra com Pedro no barco, a Bíblia diz que tudo se faz bonança. Por isso que eu entendo que o problema daquela tempestade foi a ausência de Jesus naquele barco. Da primeira vez deixaram ele dormir. Aí a tempestade chegou: Senhor, desce aqui, deixaram ele fora do barco. Aí quando ele chegou no barco, aí a tempestade acabou. Qual é o lugar que a gente tem deixado Jesus no nosso barco, na nossa vida? Ele está regendo a nossa vida, ou a gente deixar dele fora do barco? Ah, eu posso. Não, isso aqui eu consigo. Não, não precisa orar não. Isso aqui a gente já tem costume, a gente já está acostumado, a gente já é perito nisso aqui. Isso aqui não precisa de Deus não, isso aqui a gente resolve, a gente faz. Tem uma frase que eu digo que essa frase que inventou foi o diabo. Coisa grande, Deus resolve, pequena sou eu. A minha Bíblia não diz isso não, a minha Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, tudo quem faz é ele, irmãos. Porque quando eu invento de fazer as coisas pequenas sem ele, elas se tornam grandes. Então eu digo assim: Senhor, me ajuda. Pai, é das mínimas coisas. Senhor, me direciona, fala comigo, me diz como é. Pega a palavra, vai ver o que é que Deus está falando para nós da palavra. Irmãos, a Bíblia diz que aqueles que são de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém. E a gente, muitas vezes, a gente é guiado pelas nossas emoções, pelas nossas experiências. Eu vou ficar aqui orando. Pode atravessar o mar, o discípulo. De boa, a gente conhece esse mar. Sem Cristo, irmãos, no barco, sem Cristo na nossa vida, toda tempestade vai ser grande. Toda tempestade vai ser grande. E a gente precisa dele no barco para que a tempestade se acalme. Talvez aí seu barco está aí quase afundando, né? Você diz: opa, Jesus, ele está lá. Aí você diz: não, mas não é Jesus não, está tão longe, é um fantasma. Chama ele, rapaz. Senhor, entra aqui nesse barco, Senhor. Entra nesse problema aqui. Entra nessa situação aqui, coloca a sua mão. Senhor, vem para perto de mim, me ajuda, me salva, me socorre. Acalma essa tempestade. Então por que Deus permite as tempestades? Primeiro, para nos trazer de volta ao seu propósito, como foi com Jonas. Segundo, para demonstrar o seu poder e se revelar a nós. Terceiro, para nos ensinar que sem ele no barco não dá para a gente atravessar o mar. Sem ele não dá para vencer as lutas da vida, as tempestades, as provações da vida.
e quarto, que era o texto que eu preparei para pregar, aí depois eu comecei a pensar em tempestade e veio tudo isso na cabeça, Deus trouxe. É que a tempestade vem, irmãos, para nos mostrar que os projetos do Senhor são maiores do que as tempestades da nossa vida. Porque nesses 3 textos aqui, o de Jonas, quando ele foi lançado no mar, a tempestade acabou. O navio não naufragou, mas o Jonas naufragou. E o peixe foi lá e pegou ele. Os 2 textos que a gente fala aqui de Jesus, um ele levanta, repreende a tempestade, acalma o mar. No terceiro, a Bíblia diz que quando ele entra no barco, a tempestade acaba, o barco se estabiliza. Mas nesse texto aqui, queridos, dessa história que eu quero falar para você, é uma história que se passa no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, que é o naufrágio que Paulo sofre. Paulo está indo em direção a Roma, e a Bíblia diz que ele está em um barco e os marinheiros estavam apressados para chegar. A Bíblia diz que estava com aparência de tempestade. Paulo diz, rapaz, não vamos não, porque se a gente for... Não, a gente tem que ir. E lá, irmãos, pelo meio do mar, a Bíblia diz que chega ali uma tempestade naquele barco. E Atos 27 e 22, eu acho muito lindo esse texto, porque ali iam vários homens, vários presos que iam ali com Paulo. E a Bíblia diz que aqueles homens atribulam o coração, e eu acredito que até o apóstolo Paulo diz, meu Deus, e agora? Irmãos, no meio das tempestades da vida, nós temos um Deus que fala conosco, que nos conforta. Naquela tempestade, a Bíblia diz no capítulo 27, versículo 22, a Bíblia diz que um anjo aparece a Paulo e diz assim, Paulo, coragem, não tenha medo. Não tenha medo, porque você vai a Roma se apresentar a César. Não tenha medo, porque você vai chegar em Roma. Porque o propósito de Paulo, irmãos, em ir a Roma, era anunciar o evangelho da graça de Deus. Esse era o propósito do coração de Paulo e o propósito do coração de Deus. E aqui esse texto vai nos ensinar que as tempestades vêm para dizer que os projetos de Deus são maiores do que as tempestades, porque aquele barco de Paulo naufragou. O anjo poderia dizer assim, Paulo, não tenha medo não, porque Deus ele vai acabar com essa tempestade. Não, ele não acabou com a tempestade permaneceu e o barco naufragou. Eu entendo, irmãos, que nem todas as tempestades Deus vai acalmar. Nem toda tempestade Deus vai dizer assim, se acalma vento, sossega mar. Nem todas. Virão tempestades na nossa vida, ou já chegaram, que de repente o barco despedaçou. Esse texto aqui, irmãos, ele é tremendo, porque diz que aqui nesse naufrágio não sobrou nada do barco. O barco se destruiu totalmente. Mas sabe o que foi que ficou preservado de pé? Deus disse para Paulo, Paulo, você vai chegar até Roma e nenhuma das almas, nenhuma das vidas que estão aqui nesse barco vai se perder, ninguém vai morrer. Os naufrágios da vida, era esse texto, eu ia pregar sobre isso hoje. Já estou pregando aqui, mas ia usar só esse texto, mas já estou aqui. Mas eu quis passar pelas outras tempestades. Os naufrágios da vida, irmãos, não pode naufragar também a nossa fé. O que nós temos que aprender como cristãos é o evangelho na sua totalidade. Porque a gente escuta muita pregação. Não estou dizendo que essas pregações estão erradas, longe de mim. Mas a gente escuta muita pregação de que Deus vai acalmar a tempestade. Ele realmente acalma, está aqui a Bíblia dizendo. Ele vai fazer com que o mar se aquiete, a sua voz, o seu poder vai trazer calmaria. Mas tem situações que Deus permite que a tempestade afogue o nosso barco. Ele permite que o barco se quebre. Ele permite que a gente afunde. Ele permite que a nossa esperança vá embora. E eu entendo nesse texto, irmãos, que esse barco era a esperança daquele povo que estava nele. E às vezes Deus, ele tira as esperanças humanas nossas para que a gente aprenda a depender só dele. E a minha pergunta nessa noite é: qual é o barco que você tem se segurado?
Porque tem gente que segura no barco do emprego que tem. Esse emprego aqui é muito bom. Aí Deus permite que o barco vai se quebra, ele fica sem emprego. A deriva. Só que ele tem vida, irmão. Se ele está vivo, Deus vai cumprir o propósito enquanto a vida é a esperança. Os propósitos de Deus, eles não vão ser destruídos junto com os naufrágios, junto com as intempéries da vida, nem com as provações, as lutas da vida, não podem ser maior do que a nossa fé. É só vitória. Não, na vida do cristão, às vezes tem derrota também. Derrotas temporárias, viu, irmão? Porque o cristão, ele é vencedor, mas às vezes tem derrotas, às vezes a gente sucumbe. A gente olha na trajetória de Josué, que o povo de Israel perde lá na cidade de Ai. A Bíblia diz que eles vão invadir a cidade e eles são expulsos de lá. Eu ainda nem falar isso. Mas por quê? Porque quando Josué foi para Ai, sabe o que ele fez? Igual os discípulos quando foram atravessar o mar. Venceram Jericó, destruíram as muralhas. Não, a cidade de Ai é pequena. A gente manda aí 3.000 soldados aí, espiaram Ai, olharam. Quando o povo foi para Jericó, depois você vai ler a Bíblia. Eu tenho até uma pregação que é só sobre isso. Quando o povo foi invadir Jericó, Josué orou, sacrificou a Deus. Ele perguntou a Deus como era que era para invadir. Deus apareceu a ele, um anjo apareceu, instruiu. Eles obedeceram. Quando eles foram espiar a cidade de Ai, a Bíblia diz que Josué não orou para mandar o povo agora. Não precisa orar não, é pequena a cidade. Precisa mandar muito soldado não, mas é pequeno. Não sacrificou a Deus. Irmãos, ele fez totalmente diferente do que ele fez lá em Jericó. Porque Ai é pequeno, é café pequeno, é uma cidadezinha. Aí quando Josué foi para lá, o exército foi, Josué, nem ele foi, que era o comandante do exército, nem ele foi. Precisa nem eu ir, não, precisa nem que eu vá. Esse povo resolve, é pequeno. A Bíblia diz que o povo de Israel saiu de lá, irmãos, as carreiras, como diz lá no Ceará, perseguido. E a Bíblia diz que homens de Israel foram mortos. Quando a notícia chega, Josué rasga as vestes e diz assim, por quê? Não consultou a Deus. Não consultou ao Senhor. Porque se ele tem... Aí você pode dizer, pastor, mas foi por causa do pecado de Acã. Sim, se ele tivesse consultado a Deus antes, Deus tinha revelado, ele não tinha passado por essa vergonha. Porque às vezes a gente faz como Josué, né? A gente só ora depois que perde. Depois que a vaca vai pro brejo, a gente ora. E aí, Senhor? O Senhor diz. Deus é tão bom que responde. Você não me chamou, filho, você não orou. A Deus é tão bom que ele diz, mas se você orar, se você me buscar, eu faço. Foi o que Josué fez. O Senhor foi lá, ensinou ele a Josué. Aí ele resolveu o problema e conquistou a cidade de Ai. Mas os naufrágios, as derrotas, irmãos, elas não podem nos paralisar. Josué foi derrotado lá em Ai, mas isso não paralisou. Ele buscou ao Senhor e voltou lá outra vez e venceu. Então não é porque você deu errado uma coisa na vida que agora você vai... Não deu errado, mas agora se levante, clame ao Senhor, Ele vai fortalecer você e agora vai dar certo no nome de Jesus. Porque quando você fizer do jeito certo, vai dar certo. O problema é porque naufragou e agora eu fico olhando assim pro resto do barco. Meu Deus, e agora? Não, filho, você está vivo. Paulo, o barco vai naufragar. Vocês vão sofrer um naufrágio, mas nenhum de vocês vão se perder. E vocês vão chegar ao destino final. As lutas da vida, irmãos, e as derrotas, possíveis derrotas que acontecem na nossa vida. Por que eu digo possíveis derrotas? Porque até nas derrotas o Senhor nos ensina. Até nos momentos difíceis são nesses que o Senhor nos ensina. Porque ali era uma derrota, um naufrágio, e agora? Eu não vou entrar nesse mérito, mas Paulo chega na ilha de Malta, e a Bíblia diz que na ilha de Malta, Jesus mais uma vez é glorificado. Ele é picado lá por uma víbora, por uma serpente, e a Bíblia diz que ela não causa dano algum na vida de Paulo. E ali naquele lugar ele prega o evangelho da graça de Deus, e ali pessoas se convertem naquela ilha. Os presos que estão com ele se convertem quando vê a manifestação do poder de Deus na sua vida.
Porque os naufrágios da vida, irmãos, eles não podem parar os propósitos que Deus tem para conosco. Caiu, se levante. Deu errado, alguma coisa na sua vida deu errado, fez um projeto, deu errado. A Bíblia diz que há tempo de fazer plano e há tempo de desmanchar plano. Desmancha e faz de novo. O Senhor está aqui, ó. Daquela vez eu fiz sem a sua direção, mas agora eu quero ir na sua direção. Mas aqui nesse texto específico, querido, a tempestade chegou na vida de Paulo para mostrar que os projetos do Senhor não podem ser frustrados. Ele tinha que chegar em Roma. O navio naufragou, mas Paulo chegou lá para levar o evangelho da graça de Deus. Eu não sei o que foi que aconteceu na sua vida, nos percursos aí daquilo que Deus tem para você, o que é para você. Não sei se de repente você ia para um canto, foi para outro, que nem Jonas. Não sei se você de repente estava indo para o rumo certo, mas Deus permitiu que chegasse a tempestade e você naufragasse. A sua fé não pode naufragar junto com o barco, com o navio. Jesus falou para Paulo. Mas se Jesus não tem falado? Eu sempre costumo dizer, irmãos, que as circunstâncias também falam conosco. Às vezes, lá no Ceará, ainda as pessoas me procuram muito, e esses dias alguém disse para mim, pastor, eu estou buscando a resposta de Deus e Deus não falou. Eu digo, sim, filho, e como é que está a sua vida? Aí a pessoa começou a conversar, eu digo, Deus já está falando. Porque Deus fala também, irmãos, por meio das circunstâncias. Você está com um plano, você está com um projeto, você está com um propósito no coração. Você está lá batalhando, fazendo a coisa certa, está buscando a Deus. Você está com todos os meios, mas mesmo assim a coisa não está andando, a circunstância fala. O que está dizendo? Irmão, você está com tudo certo, tem tudo para dar certo, não está dando, então Deus está dizendo para mim que não é agora, ou não é isso que é para fazer, e sossegar o coração. Porque nem sempre um anjo precisa falar, não, irmãos. As circunstâncias falam. As circunstâncias da vida falam. E nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Se você está aí, toda vida que você vai fazer, tem um projeto, né? Alguns aqui, talvez Deus esteja falando. Foi o caso da pessoa que conversou comigo. Pastor, eu arrumo tudo. Aí quando está tudo certo, eu digo assim, está tudo certo, não é a primeira vez não, pastor. Nem a segunda, nem a terceira. Aí quando está bem perto de eu fazer aquilo ali, aí tudo desmorona, aí dá errado. Aí eu digo, Deus já está falando, filho, que não é para ser, porque toda a vida que está aí, ó. Aí vem, acontece isso, não é para ser. Deus está falando por meio da circunstância. E esse naufrágio aí não é para você, não é para você perder a esperança, dizer, Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu estou de pé e o seu propósito vai se cumprir na minha vida. Vai se cumprir. Às vezes, irmãos, Deus tem algo para nós, a vontade de Deus era que Paulo fosse a Roma, mas o naufrágio aconteceu. Nem sempre andar na vontade de Deus faz com que a gente se livre das tempestades. Porque é isso que tem para... se você estiver fazendo a vontade de Deus, aí vai dar tudo certo. Não, irmãos, até no crente fiel também a tempestade chega. Chegou na vida de Jó. Chegou na vida do apóstolo Paulo aqui. Ninguém está isento disso. Mas nesse caso específico de Paulo, eu repito, é para que nós entendamos, irmãos, que os naufrágios da vida não podem anular os propósitos de Deus. Jó, no capítulo 42, no versículo 2, ele diz assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, Senhor, nenhum dos teus projetos podem ser frustrados. Não vão ser luta, não vão ser tribulação, não vão ser tempestade, não vai ser naufrágio, nada, irmãos, vai poder impedir aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Aquilo que Ele quer fazer. As tempestades da vida, irmãos, vêm para nos ensinar e fortalecer a nossa fé. Ele vai nos ensinar. Depois da tempestade a gente olha assim e diz, meu Deus, primeiro a gente olha assim e se assusta, diz assim, é lindo, irmãos, porque a tempestade lá dos discípulos, né? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Às vezes as tempestades, quando passam, a gente diz, rapaz, agora eu sei quem Deus é. Eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele me guarda. Porque você olha assim para trás e você lembra da bagaceira que a tempestade deixou, dos pedaços do mar. Você olha assim, ó. Aí você está lá na beira da praia e diz, rapaz, só pode ter sido Deus, porque eu não podia ter passado por isso aqui. Foi o Senhor, foi Deus. As tempestades que eu passei na vida, irmãos, eu digo assim, Senhor, foi o Senhor.
Porque eu, fazer igual o Davi, eu já tinha morrido, eu já tinha sucumbido, não estava mais nem aqui. Mas é o Senhor, irmãos, que acalma as tempestades da vida. É o Senhor que mesmo quando o barco afunda, ele diz assim, afundou, mas os meus projetos, os meus propósitos ainda estão de pé ainda. Você vai chegar ao destino, você vai cumprir o propósito. Você vai chegar, porque quem vai levar você é Deus. Como disse Jonas, aquele que fez o céu, o mar e a terra. Ele está com você. Então, eu quero que a gente possa guardar essa palavra no nosso coração. Amém? Amém. Não vou estar chamando tempestade para a minha vida, não. Deus me livre, eu não quero não. Mas se vier, que Jesus possa estar no barco comigo. Porque se ele tiver, eu vou clamar, ele vai se levantar e vai repreender. Se eu tiver deixado ele fora do barco, ele é tão bom, irmãos, tão maravilhoso, que mesmo assim ele vem ao meu socorro. Ele vem ao meu encontro. Se eu estiver fora do propósito, da vontade dele, ele traz a tempestade para alinhar meu coração ao dele e diz assim, e aí, filho, você está disposto a fazer o que eu pedi para você fazer, o que eu mandei você fazer? Aí a gente faz o quê? Não tem mais o que fazer, né? Jonas não tinha mais o que fazer, não. Eu vou, hoje. Quase morro, estou vivo aqui pela misericórdia, eu vou. E às vezes a gente afunda, às vezes o barco se quebra. Porque às vezes a gente está colocando a nossa esperança, irmãos, em coisas que não é de Deus. Tem um texto lá em Hebreus que eu gosto muito, que diz que tudo aquilo que é abalável vai ser abalado, para que as coisas que não se abalam permaneçam. Acho muito forte esse texto, irmãos. Aquilo que é abalável se abala. A saúde da gente se abala às vezes. As finanças se abalam, a família se abala, tudo isso é abalável. Mas a Bíblia diz que se abala para que aquilo que é inabalável permaneça, a nossa fé permanece. Jó perdeu os bens, Jó perdeu a casa, Jó perdeu a família, Jó perdeu a saúde, mas aquilo que não podia ser abalado, não foi abalado a sua fé. Eu sei que o meu Redentor vive, ele vai se levantar sobre a terra. Quando nós olhamos a história do apóstolo Paulo, se a gente for medir a história de Paulo, foi mais perda do que vitória. A história daquele homem foi um sofredor. Sofri fome, sofri naufrágio, sofri frio, sofri açoite. Mas lá na segunda carta, Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer assim, combati o bom combate, acabei a carreira. Mas aquilo que não podia ser abalado, ele guardou, eu guardei a fé. Muitas vezes o que é para ser abalado vai ser abalado. Irmãos, eu tenho isso na minha cabeça. Deus tem colocado isso no meu coração. Aquilo que é abalado vai ser abalado. O que é abalável. Às vezes acontecem as coisas na minha vida, eu digo, não, isso aqui pode cair, isso aqui pode desmoronar. Quem não pode desmoronar é minha fé. O que é abalável está sujeito a tremer, está sujeito a cair. Aquilo que dá para perder está sujeito a eu perder. Mesmo que eu seja fiel a Deus, mesmo que eu sirva a Deus, mesmo que eu seja um crente, mesmo que eu ande com Jesus, aquilo que é abalado, às vezes, Deus vai permitir que se abale. Mas eu vou ficar de pé. Mas nós vamos ficar de pé, irmãos. Nós estamos firmados na rocha, que é Jesus. Estamos firmados na rocha. E que a nossa fé não venha a ser abalada. Que como Paulo a gente diga assim, eu guardei a fé. Que nós possamos guardar a fé nas palavras e nas promessas de Jesus. Porque o que ele diz para nós é, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está dizendo, eu vou estar com você. Nas tempestades da vida, nas dores da vida, nas angústias da vida, eu vou estar com você. Continue só crendo, continue só mantendo a fé. Mantenha a fé. Creia. Então que Deus, querido, possa, o Espírito Santo do Senhor possa colocar essa palavra no nosso coração. Amém? Amém.